Oiê! Tá dando pra me ouvir bem? Alguém tá me ouvindo? Eu não sei se as pessoas estão me ouvindo. Gente, tá dando pra me ouvir de boa ou tá bem baixo? Ah, beleza. Vou esperar mais um tempinho, que aí entra mais pessoas e a Evelyn ainda não entrou também. Beleza. Vou interagindo aí, gente, que eu tô nervosa. Primeira vez, assim, que eu vou falar tanto, né? Já fiz uma live uma vez, mas foi de trabalho, não foi de testemunho. Então vocês me ajudam aí interagindo. Coloquei o microfone porque o Instagram, ele tá com um atrito com o meu celular, ele não tá... Eles não estão se conectando, aí o áudio fica baixo. A Evelyn entrou já. Daqui a pouco eu chamo ela, peço pra ela enviar o convite de novo, que ela enviou uma vez aqui, depois eu peço pra ela enviar de novo. Tá. Eu vi aqui que você enviou. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos, eu acho que é o suficiente, né? Esse horário eu acho que não vai entrar muita gente, não. Tem bastante gente trabalhando, né? Para quem tá chegando aí, tá conhecendo agora a nossa página do Instagram, seja muito bem-vinda, bem-vindos. Aqui a gente fala sobre testemunho, a gente compartilha sobre coisas assim que o Senhor faz no nosso dia a dia, né? Às vezes um pequeno milagre, ou então às vezes um milagre assim extraordinário, mas a gente sempre tá compartilhando as coisas que Deus vai fazendo. E para quem não conhece, o Testemunho, ele tem canal no YouTube. Então, se você nunca viu algum testemunho, vai lá no YouTube e se inscreve no nosso canal para poder dar uma engajada, curte nossos vídeos, comenta, compartilha, que isso ajuda bastante o canal a crescer. A nossa intenção é levar os testemunhos das pessoas, né, adiante e também exaltar o nome do Senhor através desses testemunhos. Então, você fazendo a sua parte, assim, que é a mínima possível, ajuda já bastante. A gente chegar a alcançar novas vidas, alcançar novos testemunhos também, porque às vezes eu fico à procura de pessoas para testemunhar e acabo não encontrando. Então, você indo lá no nosso canal, compartilhando no YouTube os nossos vídeos, que já tá lá postado, ajuda bastante. Para quem tá chegando aí agora, prazer, meu nome é Evelyn e hoje eu vou entrevistar a Evelyn, minha amiga. Ela vai falar um pouquinho sobre a mãe dela, vai contar sobre os processos, né? A mãe dela veio a ter câncer, um câncer que começou... Não vou dar spoiler, mas ela vai explicar melhor. Mas eu conheço a Evelyn desde 2018, mais ou menos. E de lá pra cá a gente veio aí caminhando na igreja e já tem acho que uns 3, 4 anos que a gente tá firme assim e a gente tem bastante testemunho pra falar. Mas esse da mãe dela é muito bom, assim, muita coisa vocês vão ver o quanto Deus faz e às vezes não é do jeito que a gente quer, mas Ele faz. Então, eu vou chamar a Evelyn. Evelyn, manda convite de novo. Eu vou tentar achar aqui o seu convite. Peraí. Que aí ela entra na live. Entrar ao vivo com...
Nunca fiz live assim compartilhada, eu acho. Não faço ideia de como. Vamos mexer nos palitos aqui, uma hora sai. Tô tentando incluir a Evelyn aqui, peraí, gente. Evelyn, tá aparecendo alguma coisa aí pra você? Porque pra mim aqui aparece tipo um convite. Tá melhor? Tá melhor agora, Sara? Tá me ouvindo agora, Sara? É porque tinha alguém me ligando. Tá melhor agora o áudio, gente? Acabei de te convidar, Evelyn. Melhor? É, eu acho que é porque tá me ligando. Aí a Evelyn apareceu. Se apresenta aí pro pessoal. Eu não tô te ouvindo. Calma aí. Tá ouvindo agora? Tô. Calma que eu tô procurando um filtro aqui. Eu coloquei um que eu fico com um batomzão rosa. Ficou muito. Ai, que filtro estranho. Ué, gente. Ai, meu Deus. O filtro que eu escolhi não. Tem alguém me ligando. Não, aqui não é eu, não. Que isso? Oi, gente. Isso aqui ficou claro demais. Mas tá bom. Oi, gente! Eu acabei de compartilhar um vídeo com algumas pessoas, né? Porque eu acabei não compartilhando, né? Sobre o que a gente ia testemunhar aqui. Você tá me ouvindo? Porque eu não tô te ouvindo direito. Tô ouvindo. Então, beleza. Tá me Tá ouvindo de ótimo. boa? Tô, agora eu tô. Tá, Tá tá bem. bom. E aí? E aí, eu já me apresentei, já falei que a gente é amiga desde 2018. E já falei também que você vai falar sobre a sua mãe. Aí você se apresenta aí, fala um pouco, dá um pouco de spoiler antes de começar. Eu sou a Evelyn Nascimento, né? Que é a Evelyn Matos, a gente é conhecida assim. Vou contar sobre o testemunho da minha mãe, né? Ela teve câncer e acabou falecendo depois de 1 ano e 4 meses de descoberta, né? No domingo fez 5 meses que ela se foi, mas a mensagem que eu gostaria de passar é que mesmo em meio às dificuldades, né? O Senhor está ali e mesmo que quando acontece, né? Algo que você não queria, o Senhor mesmo assim ele se faz presente todas as horas, né? E é isso que eu quero compartilhar aqui. Amém. Então pode começar. Eu convivi com a Neide, eu tive o prazer de conhecer a dona Raineide. Neide era um barato, gente. Eu trouxe até coisinhas pra mostrar dela. Ó. Isso aqui foi uma Oh, meu lembrancinha. Jesus. Dona Nenê. Hoje eu tô sensível aqui, e ainda mais pelo meu caso, né? Então, é capaz de hoje você conseguir me fazer chorar. Ai, eu não vou chorar. Não quero. Eu quero transmitir a mensagem de Deus mesmo. Eu queria Peraí, tem orar. gente falando que não tá saindo o áudio. Marcos, tá conseguindo ouvir agora? Dá pra você ver aí os comentários, Evelyn? Dá pra me ver sim. Sim, voltou. Foi? Voltou? Ah, beleza. Eu acho que é porque o pessoal tava entregando alguma coisa ali, tava me ligando. Aí eu falei, joga pelo muro aí, tô ocupada. Tá, certo. Ai, calma aí. Ai, gente, como é que abaixa isso aqui? Tá tudo na minha cara, mas tudo bem. Eu não sei fazer isso, não. Aqui. Certo. Queria só orar pra, né? Pra fluir Vamos, aqui. aham. Pra que Deus, Você né? também pode tirar o nervosismo. É, mas amém. Amém. Pai, em nome do Amém. Senhor Jesus, eu gostaria que o Senhor fluísse neste testemunho, né? Que não seja eu, nem que seja a Evelyn à frente, mas que seja Amém.
Senhor, que essa mensagem que vai ser transmitida agora toque mesmo o coração de várias pessoas, para que elas entendam que o Senhor está conosco, independente das dificuldades que a gente passa, das provações, mas que o Senhor está ali conosco e que essa mensagem possa Amém. ser em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Ai, tô nervoso, meu Deus! Né, eu tive que pedir pro Johnny orar por mim, porque eu tava aqui muito nervosa. Vai dar certo, em nome de Jesus. Mas vamos lá, Dona Neide, né? Dona Neide, Dona minha mãe. Hi, Nate. Raineide. O nome dela é Raineide, né? Mas a gente costuma chamar ela de Neide, né? Vou começar contando como que foi, né? Que ela conheceu Jesus assim para poder dar uma introdução, né? Mas a minha mãe, ela vivia numa depressão profunda, né? Já há mais de 10, 12 anos por aí. E aí ela não gostava de gente, não gostava de ninguém, né? E aí, depois que eu me converti, vou bem pular assim, só para dar uma introdução, né? Mas ela acabou conhecendo, né, a célula, a igreja, né, que a gente frequenta. E aí ela começou a conhecer de Deus, né? A fé dela foi ficando firme. Ela começou a falar de Deus para as pessoas. Ela foi se abrindo, começou a se arrumar novamente. Então ela estava ali numa fase que ela estava teoricamente bem, sabe? As coisas começaram a dar algumas coisas certas para ela, questão de emprego, que ela sempre foi, né, doméstica, diarista ali, autônoma, e aí ela começou a fazer alguns trabalhos melhores, assim, e tinha mais tempo com a família, né? A partir do momento que a gente acabou se convertendo, a gente acabou se conectando mais. Então, em teoria, ela estava numa vida assim que estava melhorando, né? Tinha muitas coisas que precisavam melhorar, mas nessa parte Deus já tinha encontrado ela, né? Ela já tinha encontrado Jesus e tinha se convertido. E aí eu lembro que em 2023, né, eu passei por um processo bem difícil na minha vida pessoal mesmo, Evelyn. E aí eu acabei precisando sair do meu trabalho para poder cuidar de mim. Só que mal sabia eu que aí já era Deus. Por quê? Porque a gente descobriu o câncer dela em dezembro, né? E eu saí desse meu trabalho em outubro. Então eu tive 2 meses ali para me recuperar, para me melhorar emocionalmente, para que eu estivesse preparada, vamos dizer assim, né? Tipo, com as emoções um pouco boas para poder receber esse diagnóstico, né? Porque, para quem não sabe, a minha mãe, ela era bem dependente de mim em muitas coisas. Então, eu não estava bem. Então, se eu recebesse essa notícia, já era, né? Não ia dar muito certo. E o Senhor já, antes disso mesmo, ele já preparou. Então, ele começou a me preparar psicologicamente para mim que eu estivesse estável para receber, né, uma notícia dessa. E aí, quando a gente descobriu, na verdade, ela já começou a passar algumas vezes mal e ela não procurou ajuda, né? Não procurou e tudo mais. E aí eu lembro que uma amiga dela, né, a Michelle, acabou falando para ela fazer alguns exames e tudo mais e deu alteração, acho que no sangue, alguma coisa assim do tipo. E aí começou, né, o processo de investigação, mas não sabia o que que era. E aí eu lembro que surgiu uns caroços nela. E tudo isso sem eu saber, eu não sabia, né? Não que eu me lembre. E aí ela contou para uma das minhas Isso daí, primas. peraí, isso daí foi em que ano? Você ainda não falou o ano. 23. 2023. E aí, antes, né, disso, aí ela descobriu uns nódulos, uns caroços, surgiu tipo aqui assim na cravícula dela, né? E aí ela contou para uma prima minha falou que se ela não me contasse, ia me contar. E aí foi aí que ela me contou, né? Que tinha uns caroços aqui, mas que não era nada demais. Aí eu falei, tá bom, não é nada demais, né? E aí passou, e ela começou a fazer alguns exames, e aí acabou que ela, não sei, tipo, eu já vejo Deus daí. Porque ela começou a fazer no SUS, aqui do bairro mesmo, alguns exames, que a amiga dela acabou ajudando ela. E aí ela foi passando por alguns exames e do nada o Hospital das Clínicas ligou pra gente. O Hospital das Clínicas aqui em São Paulo é um referencial, né, da saúde. E para você entrar lá, tô tremendo de nervoso. Para você entrar lá é bem difícil, tipo, na verdade a gente nem sabe como é que entra naquele lugar, né? Tipo, tem que ser um encaminhamento, uma transferência, algo muito assim, porque é um hospital regional de São Paulo muito requisitado, porque lá eles têm tudo, né?
E aí acabou que ela conseguiu um encaixe lá. Do nada, as clínicas ligou pra gente e pediu pra gente ir. E eu, tipo, como que a gente foi, né? E aí, chegando lá, foi fazendo, né, as consultas de rotina com o médico de cabeça e pescoço. Né? Até então a gente não sabia que era câncer ainda, era só 2 caroços que precisavam saber o que que é. E aí, chegando lá, fizemos algumas consultas, eu já estava em casa, né, nesse processo com ela, de 4 da manhã, 5 da manhã, porque a gente mora em Cotia, interior, então tem que ir para mais longe, né? E aí a gente foi fazendo esses exames. Aí teve um dia que a gente foi, ele tirou e saiu a biópsia. E aí o líquido que ele tirou, aí ele foi e falou pra gente. Eu lembro, gente, nesse dia ela se arrumou linda. Comprou um vestido lindo, um vestido novo, e ela tava toda, porque a gente ia bater perna lá no centro de São Paulo. A gente ia lá só buscar o exame, o resultado do exame, e ia bater perna, né? E aí a gente chegou lá, e aí o médico olhou pra gente assim e falou, dona Rainha, a senhora sabe o que que é e tal? E a gente, não. Aí ele pegou e falou assim, olha, a gente precisa investigar da onde que é, mas tá dando aqui que é um líquido carcinomatoso. Aí esses nomes estranhos, né? A gente não sabe o que que é. Aí a gente tá, resume, moço, tipo, né? Traduz. E aí eu falei assim, moço, mas o que que significa isso? Ele, olha, a princípio aqui a sua mãe está com câncer. Aí, sabe, para assim, aquele baque, assim, tipo. Aí tem até o meme, né, que fala wins, tipo. Tela preta. Deu tela presa, assim. Aí eu, Nesse sabe? tempo, nesse tempo ela sentia alguma dor, ela sentia alguma coisa, ou foi só, nasceu o caroço e aí eu fui lá? Não, ela sempre sentiu dor. Tipo assim, sempre assim não, né? Tipo, 2023 ela tava com muitas dores. Ela tomava muito antibiótico por conta própria. Tipo, eu vou tomar ali. Ela tomava os tradicionais, Dorflex, dipirona e tudo mais, mas não adiantava. Então ela comprava anti-inflamatório, antibiótico por conta própria e só ia se medicando, sem passar na consulta. Ai, calma aí que eu tô nervosa. Pergunta alguma coisa aí. Não, eu queria dizer pro pessoal que está assistindo, para, se caso tiver alguma pergunta, alguma coisa, vocês mandarem aqui, porque aí eu vou anotando, e aí depois eu faço a pergunta, né? Na hora oportuna a gente vai perguntando. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vai mandando aí que eu vou anotando aqui enquanto a Evelyn fala. Se você estiver falando rápido, gente, pede pra parar um pouquinho. É. Oi. É que a gente fica nervosa e a gente dispara, né? Acho que é a primeira vez que eu conto assim tudo, né? De uma vez. Que eu sempre contava pra você, principalmente em pedaço. Pra acontecer hoje, eu contava, né? Uhum. Mas enfim. Inclusive, se você lembrar de algum detalhe que eu passar batido, você lembre. Tá. Mas enfim. E aí ele rodou. E aí eu falei, moço, mas o que quer dizer isso? Aí ele, ó, a única coisa que eu sei é que ele é maligno. Só que a gente tem que descobrir onde que é. E aí, tipo, aí ela ficou normal, não deu crise, não deu show. Só que eu fiquei tipo assim, o que ele falou? O que ele acabou de dizer, né? E aí, a gente A desceu assim. cabeça ficou girando, né, na hora. E desculpa, eu não lembro. Você falou, ela sentia dor, alguma coisa? Sim, sentia e tomava por conta própria os remédios, Ah, né? tá. Tá. Aí a gente ia andar, né, em São Paulo, ali em Pinheiros. E aí a gente desceu a Teodoro, assim. E eu descendo, tipo, minha mãe tá com câncer. Tipo, sabe? E aí ela, o que foi, Vi? O que você tem? Eu, nada, mãe. E descendo assim. Aí, beleza. A gente descobriu isso no dia 13 de dezembro, né? Eu tinha voltado a trabalhar onde eu estava trabalhando como freelancer na época, né? Que eu tinha saído porque eu não estava bem e voltei como freelancer ali. E aí a gente foi descendo, né? Enfim, aí chegou no Natal e a gente não contou pra nossa família. A gente ficou na. Tem um rapaz aqui falando que não tá dando pra ouvir. Não, Gabriel Araújo. não, Gabriel não. Deixa eu ver. Gabriel Araújo. Tá dando pra escutar quem? A Evelyn? A de azul ou eu? Não, pra mim não carregou. É um Gabriel Araújo, eu não sei se é da sua família. Ele Sim, falou, o som não tá saindo. O Johnny falou que pra ele tá normal. pra mim não tá aparecendo aqui, não.
Voltou, Gabriel? O som tá de boa aí para todo mundo, gente? Para quem tá chegando agora, prazer, muito obrigada aí pelos telespectadores. Ó, diretamente de Brasília, hein? Tem gente de Brasília. Tem gente de Brasília, Bahia. Gente. Ah, o pessoal tá falando que tá normal. Eu Pra mim acho que é não tá o Gabriel aí. Eu saí da live e entrei novamente, agora. Ah, beleza. Então tá ok, pode continuar. Você estava na parte que vocês estavam andando em Pinheiros e a sua ficha não tinha caído. Você falou, minha mãe tá com câncer? assim. Ai, meu celular tá descarregando. Peraí, que eu vou dar um upzinho. Tem que ficar assim pra dar uma carga aqui neste senhor. Mas, e aí, a gente não contou pra nossa família, né? A gente ficou pra gente mesmo. E eu não lembro se eu tinha contado pra alguém próximo assim. Mas a gente não contou. E aí, quando chegou no Natal, né? A gente passou eu, ela, meu irmão e meu primo e meu marido aqui em casa mesmo, só nós. E no dia 25 veio minha avó, minha tia, minha prima aqui pra casa, né? Aí a gente tudo aqui, que é até uma foto que eu sempre posto dela, né? Ela com um macacão vermelho, toda bonitona, a gente dançou. E nesse dia eu quis viver o Natal que a gente nunca teve, sabe? Nunca teve, não. A gente tinha quando era criança, mas depois vai passar. Eu tô tremendo, o celular tá tremendo junto, Jesus. Ele tá carregando? Tá carregando. Deixa eu ver se ele segura aqui, peraí. Aí, acho que vai. Se ninguém me ligar, fica. Aí, enfim, e aí a gente quis curtir o Natal como antigamente. E aí a gente dançou muito, curtiu muito, tudo mais. E aí quando foi assim de tarde, a gente comentando com a minha avó, com a minha tia, aí eu comentei, eu falei, minha mãe tá com câncer, né? Aí todo mundo tipo, oi? Como assim? Né? E aí ela falou, tô. E ela, tipo, super natural. Em nenhum momento a gente entrou em crise, em pânico, sabe? Porque tinha plena convicção de que tudo ia dar certo, né? O Senhor, ele ia fazer, né? E então a gente ficou plena. Isso no Natal. Quando foi na semana do Ano Novo, ficou bem baqueada. Acho que foi onde caiu a ficha para ela, sabe? Gente, eu tô tremendo. Mas enfim. Foi onde caiu a ficha para ela. E aí, quando chegou na semana do Ano Novo, nossa, foi. Ela ficou assim de cama uma semana. E aí não queria comer, não queria levantar e tudo mais. E aí a gente foi passando, né? E aí tive que Isso levar ela de pro hospital. 2023 para 2024. Isso aí. E aí eu tive que levar ela no hospital, né? E aí, como ela já tinha sido diagnosticada lá no Instituto das Clínicas, né? Eles acabaram enviando ela para o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é o ICESP, que é um hospital referência em muitos países, né? Isso foi Deus, porque, cara, para você ser tratado lá, é um hospital assim, sem palavras, eu não tenho o que dizer, né? E aí ela foi encaminhada para lá. E aí lá começou, né, o tratamento, onde foi descoberto, e aí foi passando, e aí a luz tá querendo acabar. E aí foi onde ela foi sendo tratada ali, né? E muitas vezes, né, ela quis desistir de falar que não estava aguentando mais, que vida era essa. E eu sempre tentava trazer positividade para ela. Falar, mas ela não confia em Deus? Em nenhum momento eu falava que ela ia morrer. Em nenhum momento. Porque não era isso que eu via. Eu tinha plena certeza, né? E era o que a palavra de Deus falava, né? Que a gente tinha saúde, saúde em abundância. E aí eu declarava isso na vida dela. Eu falava, não, a senhora vai ter vida, a senhora vai viver. Só que ela estava num estágio avançado. Então, tipo assim, desde o momento que ela chegou, ela já estava em tratamento paliativo. Só que os médicos não falavam pelo fato de me achar que eu era muito uma menina nova, né? Tinha 23, né? 24 na época, né? Então, eles acabavam não falando comigo sobre totalmente, né? O estado dela. E depois de um ano, eu vim descobrir que eles perguntam para o paciente. Se o paciente autoriza, eles falam. Se o paciente não autoriza, eles não falam. Então, tipo assim, para mim, minha mãe tava com câncer e estava sendo tratada, né? E ela já sabia. Eu acredito que já. Parando para analisar toda a situação hoje, né? Eu acredito que sim.
Mas enfim, e aí ela foi fazendo o tratamento ali, várias vezes ela já tentou desistir, né, de se entregar, de não querer comer, e enfim. Aí teve uma época que subiu, sabe, ele saiu espalhando pelo corpo. Ah, ele era do pulmão. Descobrimos, enfim, que era o câncer de pulmão. Só que ele já tinha espalhado por todo o corpo. Já estava na cabeça. Para vocês terem noção, na cabeça ele estava. Nossa, a cabeça, se eu não me engano, tem 6, 4 partes, sei lá. Em cada lugar tinha, sabe? Na cabeça inteira. E aí tinha no rim, no fígado, no corpo todo. E aí os médicos falavam, né? Que já tinha se espalhado, mas estava fazendo tratamento, ela começou o processo de quimioterapia, aí foi onde caiu o cabelo, a autoestima dela foi lá embaixo, porque foi a época que, antes da gente descobrir o câncer, eu tinha levado ela no salão, então eu tinha feito um tratamento no cabelo dela, pintado, cortado. Então, tipo, em autoestima, ela tava se recuperando muito bem, sabe? E aí acabou acontecendo isso. Mas enfim. E aí descobri. Aí da cabeça, né? Na cabeça tinha muito, muito, muito. A cabeça dela tava minada, assim, de metástase, né? Que chama. E aí a gente E foi, assim, fez o. na hora que ela descobriu que o médico falou, ela teve alguma piora nos sintomas que ela já estava tendo? Ou ela, tipo assim, não tinha caído a ficha até chegar o ano novo? Até o ano novo tava tudo na mesma. Tava tudo na mesma. Foi depois, na verdade, foi depois do Natal, antes do ano novo. Na semana do dia 26 foi onde atacou o corpo inteiro. Tipo, o corpo inteiro. Nossa. E aí ela teve que internar e ficou 24 dias internada. E aí, na cabeça, aí ela espalhou, né? E aí fez lá a radioterapia, fez tudo. Aí eu falei, não, senhor, declaro. Teve um dia que eu fui pro culto. E aí eu senti uma unção poderosa de cura, né? Aí eu cheguei em casa, meu pai, ele veio trabalhar aqui, né, na casa. Ele disse que escutou a oração e ficou intercedendo. Mas eu cheguei com a autoridade que o Senhor tinha dado, né? A palavra que o Senhor tinha dado, eu coloquei a mão na cabeça dela e falei, eu não aceito. O Senhor vai curar, traz saúde. Nanana. E aí eu comecei a orar por ela na cabeça dela, passei óleo ungido. Falei, não, não aceito, minha mãe não vai morrer, o Senhor vai dar saúde, ela vai ser curada em nome de Jesus. E foi indo. Quando aí depois você faz a radioterapia, depois de 3 meses você volta pra fazer, pra ver como que tá, se evoluiu, se diminuiu, né? Enfim. Quando a gente chegou lá, a médica falou assim, gente, foi muito poderoso, muito poderoso. A médica falou assim, Dona Raineide, é a senhora mesmo, né? Aí ela, sim, ela, eu tive que pegar a ressonância anterior para me saber onde que estavam as metástases, porque essa nova anterior, sua cabeça tá limpa, não tem nada. Aí eu olhei, Nossa. como assim, moça, né? Do E nada. foi. Aí a moça falou assim, eu tive que pegar a anterior para saber porque ela sumiu. Gente, é que eu não, acho que eu não tenho mais aqui, porque fica no sistema, né? Eu via pelo sistema do hospital. Eram muitas partes brancas, claras, e muitas, tipo, vários pontinhos. E era pequena ou era grande? Não, tinha umas pequenininhas, tipo, bem pequenininhas, e tinha uns que já eram um pouquinho maior, né? O tamanho. A cabeça dela tava normal. E, tipo assim, normalmente a radioterapia ou ela elimina ou ela diminui, né? No caso dela, diminuiu. Aí eu fiquei tipo, cara, Deus, Deus purinho. Porque, tipo assim, a radioterapia, sim, né? Serve pra isso. Mas a chance de ter sumido tudo, assim, foi Deus, né? Enfim. Aí fomos indo, o processo continua, o processo. E Teve isso uma da hora, radioterapia já tinha quanto tempo que já tinha descoberto? eu acho que tinha ali uns 5 meses, de 4 a 5 meses mais ou menos, né? Por aí. Que foi na radioterapia na cabeça, né? Ela tava fazendo a quimioterapia, mas da cabeça foi a radioterapia. E aí teve a parte também que eu tô agilizando, porque a parte final foi onde Deus faz boom. Muito. Teve a parte que ela teve a água no pulmão, né? A gente foi também, fez lá a ressonância e tudo mais, raio-x. E ela tinha um líquido no pulmão, né? 50% do pulmão dela tava com derrame pleural. Tava com líquido, né? 50%. Então, 50% tava perdido. E aí ela tinha que fazer drenagem. Ela tinha que enfiar um cano e puxar todo esse líquido, né?
E aí a gente falou, não, a senhora vai, mas vai dar certo, confia em Deus, vai dar certo. Aí vai a gente de novo, começa a orar todo mundo na célula, coloca a mão nela, e vai, e ora, e declarando, né? Porque era uma cirurgia muito doída, né? De você colocar o dreno. Eu fui lá, né, no dia que a gente foi pra fazer. E chegou lá, a gente começou a ver, e tipo assim, tipo, porque fica próximo, né? E você vê as pessoas gritando, né? Nossa. Tipo, Não toma lá, anestesia? eu acho que não, porque Nossa. o cano, sabe, assim, que na parte lateral. E aí ela com medo, os olhos dela desse tamanho. E as pessoas. E aí eu já via Deus, porque eu entrava na sala assim, as pessoas, infelizmente, estavam num estado muito ruim, sabe? Tipo, muito magras, só o osso, sabe? Umas situações, sabe aquele estágio já no fim? Foi uma cena muito pesada de ver, né? E ela tava cheia, desse tamanho, assim, grandona, né? Até uma foto dela aqui, ó, olha só. Gordinha, cheia, É cheia, cheia. mesmo. E aí eu ficava tipo, gente, minha mãe tá inchada. E era só ela, as outras pessoas eram tudo magrinha. E aí eu falava, nossa, mas tudo bem. Aí passou, saí da sala, o médico foi lá preparar tudo pra fazer e tal. Só que eles têm que fazer, né, o raio-x, a ultrassom antes pra ver. Aí a médica me chama na assim. Eu falei, nossa, já acabou. Quando eu chego na sala, ela felizona. Evelyn, não sei o que, me mandou um vídeo. Aí e o vídeo, ela, que normalmente eu testemunhava no meu Instagram, né, contando, gente, aconteceu isso e tal. Ela já tinha feito o vídeo, já tinha espalhado para um monte de gente que curado ela. Ela, gente, Deus me curou. Porque foi fazer o ultrassom e o médico falou que não tinha mais água no pulmão. Como que essa Nossa. água saiu? Tipo, cara. E aí, ela falando, Deus me curou, eu não vou precisar fazer a cirurgia doída e não sei o que, eu quero ir embora e tudo mais. E aí eu, tipo, que é isso? Que tá acontecendo, né? E aí foi, assim, um motivo de muita alegria, né? Pros familiares, os amigos próximos, assim, que ela saiu mandando vídeo rindo. Aí ela gravando um vídeo e falou assim, olha, meu nome aqui em cima, ó. Deus é maravilhoso, eu não vou precisar tirar água do pulmão porque não tem, a água secou e não sei o quê. Então, mais uma vez aí a mão de Deus, né? E tipo assim, ela viveu 1 ano e 2 meses após a descoberta, né? Mas como já tinha muito tempo, já estava muito avançada, a gente acreditava um pouco antes. Então, normalmente, para um estágio de câncer, assim, do jeito que ela tava, que a gente descobriu, teoricamente ela viveu muito bem, sabe? Tipo, viveu bastante tempo, porque ela não desistiu. Teve ali no meio do ano, que foi onde uma vez ela se entregou, não queria comer, não queria levantar. Eu tava exausta, porque eu tava saindo, tipo, 4 da manhã, 3 da manhã. Às vezes chegando 8 da noite com ela, passava o dia todo fora, sem comer, dirigindo, pegando o trânsito, né? De São Paulo, Cotia. Então, até eu tava num momento, assim, sobrecarregada. E aí eu tive que pedir ajuda, né? E aí eu liguei pra minha tia e eu falei, tia, me ajuda. Eu preciso que a minha mãe vai passar alguns dias com a Cia, porque ela não gostava de ir. Porque eu e ela tem o mesmo problema de não querer incomodar os outros, não dar Uhum. despesa para as pessoas. Então era só eu e ela para tudo. Então a gente não queria. Só que teve um momento que não dava, né? E aí foi graças a Deus, porque quando ela foi onde ela deu um boom nela de novo, né? Ela foi por casa da minha tia, ficou acho que 1 semana lá. E aí as pessoas começaram com eles foram, viram ela, né? E aí eu acho que foi onde ela se sentiu amada. E aí ela começou a comer tudo na casa da minha tia. Começou a comer. E aí ficou bem, né? E aí ela voltou pra casa. E aí foi onde ela começou a ficar bem, né? Aí as radioterapias deu uma cessada ali no meio de julho, mais ou menos, julho para agosto. Deu um, né? Eles dão uma pausa ali, né? Pra ver a evolução, como tá indo. E aí ela começou a ficar bem. Nesse período ela teve que usar o oxigênio, né? Ficou um pouco debilitada por conta do cansaço, mas a gente conseguiu ir muito rápido. Tudo, a gente não precisou pagar nada, nada. O senhor mandou oxigênio, mandou o cilindro, mandou o aparelho, a gente tinha troca direto, foi tipo assim, sabe? O senhor foi mandando tudo. Depois, ali pro meio de setembro, mais ou menos, ela ficou bem, que ela começou a ir no mercado sozinha. Começou a andar com o carrinho puxando, ela chamava de cachorrinho, né? Começou a puxar o cachorrinho dela no meio da rua, pegava Uber, só falava, ai, ele chama Uber pra mim.
Eu ia e Explica chamava o que era o cachorrinho para as pessoas entenderem. o oxigênio, o galão de oxigênio com o suporte, né? Então ela saía puxando esse oxigênio. E aí ela começou a ficar muito bem. Tipo, ela fazia a comida dela, aí ela voltou pra casa dela, que ela morava na casa embaixo, né? Voltou pra casa dela, começou a limpar a casa dela, ela começou a fazer tudo sozinha. Eu ia lá de manhã, via ela, tentava deixar ela um pouquinho mais sozinha, voltava à tarde e foi indo assim. Aí foi onde eu comecei, voltei a trabalhar também, né? Como ela tava bem, as despesas aqui começou a apertar. Aí meu marido, ele trabalhava autônomo, né? E aí então ele aí de manhã eu dava café pra ela. Aí chegava no almoço, ele vinha pra casa, via se estava tudo bem, a organização dos remédios. Aí quando era tarde, aí meu irmão chegava, aí meu irmão olhava ela, aí quando era noite eu chegava. Então a gente se revezava meio que assim, né? Nos turnos pra ver se ela tava bem. Minha tia já veio pra cá também alguns finais de semana. E era mais ou menos assim, a nossa rotina. E aí foi tudo fluindo bem. Quando chegou mais pro final do ano, tipo aí um ano depois, né? Dezembro. De 2024 agora. 2024, isso. Aí ela começou a debilitar. Dezembro. Eu não sei se foi, tipo, foi chegando no final do ano, ela foi ficando meio assim. Enfim. Eu vi que já Ela foi. tinha um ano, né, que tava nesse processo. Aí ela começou a dar uma debilitada, né? Mas não perdia as esperanças. Eu tava sempre ali, bem, não mostrava fraqueza. Em nenhum momento ela chorava pra mim, assim, de tipo, eu não aguento mais. Ela veio falar não aguento mais já no final, né? Mas ela foi indo assim nesse processo. E aí a gente passou dezembro, ela foi pra casa da minha tia, passou Natal lá. Só que o pulmão dela começou a se comprometer mais. Então começou a ficar mais cansado. Tipo, já tava ali no processo de um ano, sabe? Uhum. Ela começou a dar aquela fadigada a mais, né? E aí passou dezembro, aí ano novo. Ela pediu pra passar ano novo comigo na igreja, né? Aí eu falei, vamos, com certeza. E aí, lá na Deu igreja uma ela. falhada no áudio. Foi a bateria avisando que tá acabando. Novo comigo na igreja e cantava, louvava. E a gente entrou no ano, nossa igreja, né? Ela segue uma palavra todo ano. E esse ano é o ano da restituição. Compartilho muito no meu Instagram sobre ela, né? E na minha cabeça, Deus ia restituir a saúde da minha mãe. Eu tinha convicção disso. Eu falava, não preciso restituir nada, não. O Senhor vai restituir a saúde dela e tá tudo. Então, eu tinha muita convicção disso, sabe? Eu cria fielmente nisso, né? Então, pra mim, tava tudo em paz e pra ela também. Só que aí foi passando janeiro, ela começou a ficar debilitada, né? E aí eu levei ela pro hospital. Falei, não, vou levar ela no hospital, porque não tá tudo bem, né? E aí foi. Aí ela tava se sentindo muito cansada. E aí a gente pegou, foi pro hospital. E aí, quando a gente chegou lá, ela deu entrada já na UTI, porque deu uma trombose, né? Uma veia da perna deu trombose, entupiu na perna e subiu pro pulmão, e aí comprometeu 60% do pulmão. Então ela não podia mais sair dali, né? E aí eu falei, pronto. O que aconteceu? Eu falei, oxê. E ela tinha muito medo, porque todas as pessoas que ficavam internadas com ela, quando descia pra UTI, morria. Então na cabeça dela, sabia. Então, quando eu fui lá ver ela, né? Eu tinha levado ela pro hospital e aí eu tinha que entrar pra pegar os pertences, né? Fui falar com ela já começou, ai, paga fulano. Ai, faz não sei o que com fulano. E não sei o que. Sabe, tipo, já se preparando. Aí eu, mãe, calma, a senhora não vai morrer, não. Oxe, fique em paz. Tadinha, eu já tava desesperada, né? Porque todo mundo que ia pra UTI morria. Então, ela, na cabeça dela, ela ia também, né? E aí foi indo, aí eu, não, Ela era calma. honesta, né? Porque numa situação dessa, paga fulano, paga ciclano. Eu digo, ela paga a Sueli, paga não sei quem. Aí dinheiro tá assim, liga pra não sei quem, tem que fazer tal coisa. Não, não deixa de pagar a internet. Não deixa de pagar água. E eu, tipo, mãe, calma. Calma. Mas tudo bem. Aí, depois ela ficou na UTI, que podia ter visita, né? E aí a gente ia. Aí eu ia, dia sim, dia não, com a minha tia, né? A gente ia, via ela, e não podia ficar com o celular, depois a médica liberou. Gente, ela tava ótima, assim, sabe? Nem parecia. Que ela tava, né, na UTI, assim, de de risco, assim, porque ela tava falando, tava comendo, tava indo no banheiro, tava fazendo bastante coisa. Só que aí teve um momento que a perna dela parou, né? Porque deu a trombose.
E aí ela não tava sentindo muito a perna, né? Sentia mais levemente assim. Porque a trombose, depois o médico explicou o que que é. Tem os ramos aqui, né, da mão aqui. Se a veia daqui entope, essa parte ela morre, porque não tem sangue para alimentar ela, né? Então a perna dela tinha parado aqui assim, tipo, na parte do joelho. Então essa parte aqui meio que uma parte estava morta, né? Do lado de onde tinha entupido. Então, porque não estava alimentando, então ela já estava meio dormente, né? E aí ela batia na perna dela, essa perna aqui já era. Que não sei o que, a gente tá repreendida, mulher. Calma, hoje não vai ficar assim, não. E aí foi indo, né? E aí eu lembro que o médico chegou e falou que queria conversar, que era pra mim levar alguém maior, né? Tipo, maior assim, né? Que eu sou de maior, mas queria uma pessoa mais responsável, né? Tipo, você tem alguém? Ele ficou sondando demais. Eu falei, não, tem a minha tia. Ele quer conversar com você com a sua tia. Aí eu, tá bom. E aí marcou uma reunião comigo e com a minha tia. Aí a gente foi, aí chegou lá, ele pegou e falou que o estágio que ela tava, eles não iam fazer mais quimioterapia, porque qualquer procedimento que eles fizessem nela naquele momento poderia matar ela. E que ela tava nos últimos dias de vida dela. Gente, eu, tipo, aí eu na sala assim, olhei pra cara dele, tipo, esse homem tá doido? Não é possível. Tipo, não tem como. E ela tava bem em casa antes de ir, né? Tava bem. E aí minha tia se desesperou e chorou. E eu assim, dura, tipo, gente, não é isso. Porque eu tava convicta na recuperação da saúde dela. E aí o médico falando, né, que tinha sido agravada. Aí ele começou a explicar o que tinha acontecido com o pulmão dela. Então uma parte do pulmão dela, 60% já tinha ido com Deus. Então, tipo, só tava 40% dele funcionando. E o outro derrame pleural tinha voltado, que é a água, né? Então o outro tava comprometido. Então ela já não tinha pulmão suficiente. O oxigênio dela tinha subido muito. Então ela não tinha oxigênio o suficiente, né? E aí. Deixa eu dar uma respirada que eu tô falando demais direito. Respira. Aí, beleza. Aí o médico falou, aí a gente voltou pra conversar com ela e não falou nada, né? E aí ela foi falou assim pro doutor, um doutor maravilhoso, gente, que foi Deus purinho, aquele homem, porque ele sempre foi muito amoroso, muito simpático. Ele foi o que fez o processo dela ser mais amável também, sabe? Sim. E aí ela foi conversar com esse doutor, aí ela teve uma parte que ela falou assim, né, que eu até questionei Deus um pouquinho. Ela falou assim, doutor, o senhor é cristão? Aí ele, não, Raineide. Ela, você é católico? Aí ele, não, eu não sigo religião nenhuma, não. Aí ela, não, que o senhor tem um jeitinho de padre, né, e tal. Aí riu, brincou com ele. Aí, logo em seguida, aí ela foi, falou assim, doutor, eu tô muito cansada. Se o senhor quiser, pode me entubar, pra mim poder respirar melhor. Aí o doutor falou assim, Raineide, eu vou ser sincero com você. Eu poderia te entubar agora? Poderia. Porque o seu caso, ele tá bem sério, né? Mas eu não vou fazer isso com você porque eu posso te entubar e você não voltar mais. Então eu prefiro que você aproveite com a sua família. E ele falando aquilo, aí ela falou assim: ah, não, doutora, não me entuba, não. Não quero, não. Quero ficar aqui e tal. Ela não queria morrer. A sua internet eu acho que tá ruim, tá? Eu tô tremendo. A sua imagem tá muito ruim pra mim. Tá tipo cubinho, sabe? Minecraft. Ixi, pra mim tá normal aqui. Minha internet tá. Sério? Ah, então, não sei se para as pessoas tá assim, mas pra mim tá. Pra mim não tá carregando os comentários. É, eu acho que deve estar o sinal fraco, porque tá subindo o comentário aqui. Pois é. Mas a Paulinha falou que estamos entendendo bem, então vamos lá. Ah, tá melhorando a imagem. Pra mim aqui tá tudo ok. Agora tá melhorando a imagem. Dá pra ver seu rosto. Não tava nem dando pra ver seu rosto direito. Caramba. Aí eu quero. Baixei aqui os comentários. Enfim. E aí. Então, aí ela falou pra não ser entubada. Muito bom. Aí, beleza. Aí eu fui pra casa pensando nisso, aí eu fui e questionei Deus. Eu falei assim, Deus, como assim minha mãe vai morrer? Que conversa é essa? Tipo, o médico falou que tá os últimos dias de vida dela, nada a ver, né? Tipo. Aí eu fui e falei assim, nem se fosse pra salvar a vida desse médico, o senhor não faria isso? Olha eu.
Eu dei umas dessas com o dedo, tipo, Deus, me ajuda a fazer alguma coisa. E aí eu, né, falei, e eu fiquei convicta disso. Eu falei, não. Aí eu cheguei em casa, aí eu cheguei, tipo, foi onde bateu, sabe aquilo que o médico falou? Tipo, meu, o médico falou. E aí eu fiquei muito mal, né? E foi aonde, tipo, parece que eu entendi ali a gravidade, né? Caiu a ficha, né? Caiu a ficha de, tipo assim, meu, será mesmo que, tipo, eu não vou ser negligente de falar não e perder, tipo, né? Aí eu fiquei, sabe aquela confusão de, tipo, eu acredito no que... Ai, gente, tô tremendo demais, meu Deus. Falei, O não sei se celular eu... tá carregando? É. Ah, Aí eu falei, eu não sei se eu acredito no que ele tá falando, eu não sei se eu acredito na minha fé. Eu fiquei meio perturbada, assim, né? Aí, beleza. Aí eu lembro que... Aí agora começa as outras partes, assim, que mais... Tá mais fresca na minha memória, né? E aí, eu lembro que no outro dia minha tia me ligou e falou assim, Evelyn, eu sei que é difícil te perguntar isso, mas sua mãe tem plano funerário? Gente, eu fiquei louca com ela. Louca. Falei assim, não, minha mãe não tem plano funerário, não. Eu falei ignorante. E eu não sou ignorante, né? Com a minha tia, com ninguém, assim. Eu falei, não, minha mãe não tem plano funerário, não. Aí ela falou assim, Evelyn, eu sei que é difícil, mas a gente precisa ver isso, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E aí eu falei, eu falei, brava, eu falei, não, minha mãe não tem plano funerário e eu não vou pagar. E se Deus quiser, minha mãe, se Deus quiser levar minha mãe, ele que pague, porque eu não tenho dinheiro, eu não vou me preparar para enterrar minha mãe. Aí eu falei bem séria com ela assim, e aí desliguei o telefone e começou a me dar uma crise de ansiedade, porque, tipo, as pessoas, tipo, essas pessoas estão vendo e só eu que não tô, tipo, o senhor vai levar a minha mãe mesmo, sabe? E eu falando assim com Deus. E aí eu cheguei em casa desnorteada. Eu falando, Deus, me ajuda. Porque se minha mãe morrer mesmo, como é que eu vou fazer? Porque, né, deve ser muito caro para enterrar uma pessoa. Eu não tinha pesquisado sobre, porque você não pesquisa sobre isso, né? Você só ouve o que as pessoas comentam. E aí eu fui conversar com a amiga dela, né? Eu falei assim, não, eu preciso de uma ajuda. Aí eu falei, Deus, me ajuda, com quem que eu falo? Né? E aí a amiga dela me veio na cabeça. Aí eu falei assim, que a amiga dela é mais entendida de algumas coisas. Aí eu fui conversar com essa pessoa, né? Aí chegou lá, fui conversar com ela chorando. Chorava eu de um lado e a amiga dela do outro. E a gente chorando, chorando. E aí eu vim descobrir que a mulher já tinha trabalhado em cemitério e eu nunca soube nessa vida. E aí ela começou a me falar todos os trâmites, como que é, tipo, que as pessoas fazem, o que as pessoas falam, valor que é, da forma que é, se algo acontecesse, não era para me dar ouvido para as pessoas que ficam na porta do hospital, tentando vender caixão, essas coisas. E aí eu fiquei tipo, gente, meu Deus. E aí, beleza. E aí, depois de um tempo, ela, no outro dia, eu acho, se não me engano, ela me ligou falando de uma funerária, de uma pessoa que poderia me ajudar e tudo mais, enfim. E aí acabou que só absorvi ali, né, o que ela tinha me falado e fiquei por isso mesmo. E aí continuei indo ver ela, aí ela saiu da UTI, passou para ir pro quarto, mas ela foi pro quarto paliativo, onde estava só teoricamente esperando a hora dela morrer, né? E aí começou a vir todos os parentes, veio o pessoal de Goiás, veio da onde mais? Ah, não sei, só que veio um monte de gente, começou a visitar ela, né? E aí eu fui e passando pro ela, tipo pessoal. assim, o que que ela falava nesse tempo? Então, Assim, o que que ela achava disso tudo? pra mim, tava tudo bem. Ela não falava pra mim que ia morrer. Só que depois eu fui descobrindo que pra todo mundo ela estava se despedindo. Só que pra Ah, mim não. Porque eu sempre mostrei pra ela que ela, não, você vai viver, você tá bem, tá tudo certo e tudo mais. Então pra mim ela não falava que ela tava indo. Tipo, ai, Evelyn, tô indo, quando eu for, faz. Não. Pra mim, pro meu irmão, ela não tocava nesse assunto. Mas pra todo mundo eu descobri que ela já tava se despedindo. Pra todo mundo ela falava assim. Quando eu for, cuida da Evelyn e do Wesley. Não deixa eles ficarem sozinhos. Ah, chegou, eu vou chorar. Ai, Jesus. Não deixe eles sozinhos. Eu só não fui ainda por conta dos meus filhos, porque se eu for, meus filhos vão ficar sozinhos. Porque a gente sempre foi muito. Nós três, né? Eu, minha mãe e meu irmão. Aí depois veio meu marido. Enfim, mas a gente sempre foi só nós três, né? E aí o medo dela era que ela morresse e eu ficasse sozinha. O Wesley ficasse sozinho, né? E aí. Mas pra mim ela não falava isso. Pra mim ela tava bem. Então, e eu também passava isso pra ela. Eu chorava em casa, mas pra ela eu ia com um sorriso no rosto. Tanto que depois que o médico falou, nunca mais fui desarrumada pro hospital.
Falava, não, não vou passar tristeza pra ela, não vou passar que ela tá, que segundo ele, ela tá nos últimos dias, porque na minha cabeça não entrava de forma alguma. Mas enfim, e aí foi passando isso e a gente já chegou em fevereiro, né? O aniversário do meu irmão, ela passou no hospital, a gente foi lá, viu ela e tudo mais. Mas enfim. E aí teve um final de semana, né? Que ela, na verdade, na semana, ela me ligou e aí pediu pro meu marido ir raspar a cabeça dela, né? Ela falou: eu quero eu quero raspar minha cabeça, mas eu quero que o Henrique raspe pra mim. Aí a gente foi, saiu da igreja e foi lá raspar o cabelo dela. Aí minha tia chegou, tava minha avó, tava todo mundo, né? E aí foi aquele dia poderoso. Aí a perna dela tava sem mexer, lembra que eu tinha falado que tava sem mexer? Uhum. Minha avó foi, minha tia trouxe um óleo ungido, que eles deixaram enterrado lá no monte, lá, orou. E aí trouxe pra ungir na perna dela. Aí tá até aqui, ó. Tenho ele até hoje, tá guardadinho aqui, assim, ó. Ainda tá no frasquinho do shampoo do Instituto do Câncer lá, ó. Mas enfim. Aí orou nessa perna dela, essa perna dela voltou a mexer. Aí ela tava sem conseguir fazer necessidades, porque já tava parando tudo dentro dela. Ela fez necessidade. Então, na minha cabeça, tava tudo certo. Ela tava voltando, tava reagindo. Só que depois eu descobri da tal da melhora súbita, né? Que quando a pessoa tá prestes a ir embora, ela dá uma reagida assim. E eu não sabia. Eu não sabia. Enfim, aí foi indo, passou. E aí, quando foi na segunda-feira, a gente conversou por. Aí, meu irmão foi lá no sábado à noite. E aí disse que tinha uma pessoa falecendo do lado dela, né? Porque o quarto é compartilhado. Beleza. Aí, quando foi no sábado, no domingo, vi ela tava bem, tava falante, sentou, comeu, brincou, tudo ok. Na segunda-feira, só falei com ela por telefone. Na terça-feira, que eu ia ver ela, acabou acontecendo imprevisto no trabalho, acabei não indo. Quando foi na quarta-feira, né? Porque eu tinha uma pessoa pra me cobrir, então a pessoa tinha que estar lá pra mim poder sair. E aí não tinha como essa pessoa estar presente. Quando foi na quarta, também não deu. Aí eu liguei pra ela. Aí na hora que eu liguei pra ela, a médica tava na sala. Aí a médica falou assim: eu posso falar com você? Eu falei: pode. Aí a médica falou: ela, você tem vindo ver sua mãe? Eu falei: sim, eu fui ver minha mãe tal dia, tal, não sei o quê. Aí ela: como que ela tava? Eu falei: não, tava bem, tava ótima, a gente brincando. Eu falei pra médica tudo que a gente fez, ela é Evelyn. Mas a partir de segunda-feira ela já não tava bem. Ela deu uma caída, assim. A gente até trocou ela de quarto, porque faleceu uma moça no quarto com ela, e a gente acha que isso afetou ela e tudo mais, tal. Acho bom você vir ver sua mãe, porque ela tá indo pros últimos dias de vida dela. Aí eu fiquei tipo: oxe. Aí eu liguei no trabalho, né? Falei: não, preciso ir, dar um jeito, eu preciso ver minha mãe. E aí, nesse dia, eu liguei pro meu irmão, falei: Wesley, a gente precisa ir lá ver mãe, porque a médica falou isso e isso, e, né, a gente precisa ir lá. Aí ele: tá bom, a gente vai. E aí, quando chegou na hora, ele falou que não ia mais, que aconteceu um imprevisto, aí eu fiquei brava com ele. E aí eu tinha que parar para abastecer a moto, né? Senão eu não conseguiria chegar lá. Aí eu fiquei brava com ele e saí. Aí eu lembrei que tinha que abastecer a moto. Aí eu parei no posto. Aí na minha cabeça Deus falou assim: manda mensagem pro Wesley e fala para ele ir. Aí eu mandei brava: Wesley, vamos, que não sei o quê, vamos lá. Aí ele: ai, mas vai demorar muito. Aí tinha horário para chegar lá. Aí eu falei assim: meu, não vai dar tempo, você vai me atrasar e não sei o quê. Aí Deus falou desse jeito comigo. Gente, foi assim, surreal, foi Deus por um. Deus falou assim: e se for a última vez de vocês três juntos? Aí eu tirei o celular de novo e mandei pra ele: vai, Wesley, tô te esperando, anda logo. Aí fiquei lá esperando ele e fui. Chegamos lá, a gente chegou atrasada, a moça deixou a gente entrar. Aí a gente entrou, aí falou com ela tava meio grog já, né? Porque começou a afetar a mente dela, ela já não tava mais conseguindo ficar ali bem, né? Estável. Ela estava meio grog, meio sonolenta, meio caindo. Mas na minha cabeça, em nenhum momento eu achei que ela ia morrer. Na minha cabeça, eu falei: não, isso aqui é passageiro, vai passar. Daqui a pouco ela tá aí. Era como se a sua ficha não tivesse caindo da Isso. real situação, né? Sim. Eu estava muito convicta de que Deus ia fazer alguma coisa, né? Por isso que eu falei no começo, às vezes você acha que o que você quer é o que tá certo, mas e quando Deus fala não? E aí? E aí, na minha cabeça, tava tudo certo. E aí, fiquei lá com ela, e o Wesley brincou, e aí a enfermeira entrou, ela apresentou a gente pra enfermeira e tal. Falei: mãe, eu vou embora, amanhã eu volto. Tá bom, fui embora. Quando foi na quinta-feira, eu fui pra passar o dia inteiro com ela, né? Aí eu cheguei lá no hospital, aí a moça foi e falou assim:
Aí eu falei, oi, sou a filha da Raineide. Ela, nossa, graças a Deus você veio. A gente tá aqui, a gente tava conversando sobre ela, que não sei o que, vai lá no quarto. Quando eu cheguei no quarto, ela tava desesperada, com a falta de ar muito alta. E naquele momento, a minha ficha caiu que ela ia morrer. Só que eu não sabia que ia ser naquele dia. Mas na hora que eu entrei no quarto, que eu vi ela desesperada com a falta de ar, eu falei, acabou. Ela vai. Sabe, tipo, eu senti isso no meu espírito. E aí eu falei, mãe, eu tô aqui, calma. Ela, não, que eu tô passando mal. E não sei o que. Eu falei, não, mãe, eu tô aqui, calma, tá tudo bem. Enfim, fiquei lá com ela à tarde. E ela tava transpirando muito, muito, muito. E eu abanando ela. Até mandei mensagem pra você, né, Evelyn? Vai em casa, traz um ventilador pra mim, pega a roupa pra mim, porque eu preciso ficar aqui, não vou sair daqui e tudo mais. E aí fiquei lá com ela. E aí a psicóloga veio conversar com. Gente, já tava ali muito na cara, só que eu não percebi, sabe? Tipo, sei lá, eu não queria acreditar que a minha mãe ia embora, né? A psicóloga veio, conversou comigo, médica veio, conversou comigo e tudo mais. E aí eu lembro que nesse dia eu sentei assim na cama, né? Abanando ela. E aí o único momento que eu chorei na frente dela, ela viu. Tipo assim, ela tava dormindo, né? Aí eu abaixei a cabeça assim, e aí só caiu uma lágrima. Plim. Na hora que essa lágrima caiu, parece que ela sentiu. E ela acordou. Aí ela foi, falou assim, Vi. Aí eu, oi, mãe. Aí ela, por que você tá chorando? Aí eu fui, falei assim, não, é que eu não gosto de ver a senhora nessa situação. Aí ela apertou o botão, chamou o médico, aí falou, não quero tomar remédio, como meus filhos estão assim, meus filhos estão aqui. Enfim, aí eu falei, não, mas tá tudo bem, já sei que é lágrima. Porque foi a única vez que ela me viu chorar, por conta disso, sabe? E foi bem no último dia dela. Enfim, aí foi passando. E aí eu saí, quando eu voltei, ela tava com a minha tia foi lá também nesse dia ver ela e tudo mais. Enfim, aí foi todo Ela mundo teve embora. bastante visita, né, nesse dia até. Sim, você foi lá, né? Meus amigos todos foram. A amiga minha veio da praia pra ver ela e tudo mais. O pessoal foi ver ela. Ela era muito amada, muito, muito amada. E aí, nesse dia, uma outra moça do lado, ela saiu pra tomar café e quando ela voltou, a mãe dela tinha falecido. Aí eu falei, Deus, eu não aceito isso. Falei quando foi, Deus, eu não aceito o senhor levar a minha mãe e eu não estiver aqui. Eu quero estar do lado da minha mãe em todos os momentos. Se o senhor for levar ela e eu não estiver aqui, eu vou ficar brava com o senhor. Falei com Deus, né? E até isso ele ouviu. E aí, nesse dia eu ia ficar sozinha lá, eu ia dormir no hospital sozinha. E aí Deus mandou meus pastores, né? Meu pastor e meus discipuladores, né? E aí meu pastor, a minha discipuladora mandou, estamos aí indo ver sua mãe. E eu pensando, tipo, oxe, do nada, né? Tipo, eles não falaram nada, não tinham marcado nada, só foram. E aí ela teve uma crise de ar muito forte, muito forte, muito feia. Só que eu não sabia que ela ia falecer naquele dia, né? E aí a moça veio para entregar o ticket da janta. E eu tinha que sair dali para jantar. Aí eu falei, ah, não, vou ficar com fome, eu não vou sair de perto da minha mãe, não. Amanhã eu ligo para alguém e alguém vem trazer uma coisa para mim comer. E minha barriga. Eu falei, não, não vou jantar, não, vou ficar aqui. E aí fiquei com ela lá. E aí Deus colocou um louvor no meu coração para me escutar. Aí eu coloquei o fone abanando ela, porque eu fiquei o dia inteiro, gente, abanando ela, sabe? E aí eu coloquei um fone no meu ouvido e comecei a escutar a música, né? E aí o louvor foi aquele, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo por você, é tudo para você, Jesus, né? E depois que eu entendi a música, tipo, não é sobre o que a Evelyn quer, é sobre o que Deus quer, é sobre o que o nome dele, sabe? E aí eu não tinha entendido, só escutei a música e ficava escutando aquela música e tudo mais. E aí foi a hora que meu pastor chegou, né? E aí ela começou a dar uma... Meu pastor entrou na sala, foi para falar com ela. Ela teve uma crise de falta de ar bem forte, né? E aí depois ela acabou deitando, né? E acabou falecendo, né? E aí eu tava o tempo todo do lado dela, né? Tava ali com ela, segurando a mão dela. E eu só chamava por Jesus, né? Eu lembro que eu fechei o meu olho, assim, só orava. Jesus, 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 Espírito Santo. E aí eu chorando, né? Falando isso com Deus e pensando, tipo, o que tá acontecendo, sabe? Na minha cabeça, tipo, é agora, não é... Sabe? Tipo, você não pensa em nada naquele momento, sabe? E aí, quando eu abri o meu olho, ela já tinha ido. E aí eu segurei o choro, sabe? Tipo, eu fazia aquele choro pra dentro, chorava, porque tinha uma moça do lado dela.
E eu não queria que essa moça sofresse o que ela sofreu. Porque Uhum. quando a outra moça tinha falecido, os filhos dela ficavam chorando no quarto, sabe? Então eu acho que isso abalou ela. Ela pensou assim, meus filhos vão sentir isso, sabe? Eu não sei. E aí eu segurei aquele choro pra dentro assim e só escorria lágrima. E aí foi quando eu avisei, né, meu esposo, minha tia pra trazer meu irmão e tudo mais. Enfim. E aí minha discipuladora subiu e aí foi quando eu consegui chorar, botar pra fora, né? E aí eu saí, tipo, gente, minha mãe morreu, tipo, sabe? Somente que eu penso. Anestesiada, né? Anestesiada. E aí eu já saí naquela adrenalina de ter que resolver as coisas do funeral, porque ela precisava ser enterrada de manhã, porque como ela tinha feito quimioterapia, ela tinha um risco de vazar e tudo mais. Enfim, só sei que lembra quando eu tinha falado pra minha tia, se Deus quiser levar minha mãe, ele que pague, porque eu não vou programar para enterrar minha mãe? Pois Deus pagou absolutamente tudo. Eu só tive que pagar o translado porque ela morreu em São Paulo e teve que enterrar em Cotia. Mas Deus pagou o caixão, Deus pagou a cova, Deus pagou os anos que ela vai ficar lá, porque eu não precisei gastar com nada disso, sabe? Tipo, todo momento o Senhor estava comigo. Quando eu falei, Senhor, eu não quero, se a minha mãe morrer e eu não estiver aqui, eu não, sabe? Eu estava lá. Senhor, eu não tenho dinheiro, não vou me programar. O Senhor fez, sabe? E aí, só sei que eu fiquei resolvendo tudo isso, tudo mais. E aí, eu lembro que um final de semana antes, né, dela falecer, na verdade, 5 dias antes, eu lembro que eu fui lá. E aí, fiquei brincando com ela, né? E aí, eu falei assim: ô mãe, a senhora não vai morrer, não. Mas se a senhora morrer, o que a senhora quer? A senhora quer pagode, a senhora quer forró, a senhora quer louvor? O que a senhora quer que toque no seu velório? E rindo, descontraindo, né? E aí ela foi e falou assim, não, que forró, menina, eu quero louvor, eu quero que toque muito louvor no meu velório. Aí eu falei assim, ah, tá bom, mas ela sabe que você não vai morrer, né? Se a gente vai cantar louvor, sabe, descontraindo, assim. Eu puxava, mas não acreditando nisso. E aí eu falei, o que a senhora quer mais? Aí ela, eu quero muita flor. Quero muita flor no meu velório. Falei, tá bom. Quando chegou no dia do velório dela, muita gente. Eu fiquei impactada com o tanto de gente que gostava dela, que amava ela, que se importava com ela, sabe? Eu fiquei assim, abismada, né? De quão ela amada ela era, né? E aí foi chegando umas coroas de flores, foi chegando, e foi chegando o jarro, e foi chegando. Quando eu olhei, tinha muita flor, muita. E aí eu olhei assim, eu falei, cara, Deus é Deus de detalhes, né? E aí, a preparação do corpo, né? Ela tava linda, ela tava maquiada. A moça cortou azul e deixou, sabe? Tipo, nem parecia que ela tava morta ali, né? E aí eu fui vendo o Senhor em cada detalhe, né? Então, foi basicamente isso. E aí passou, né, todo o tempo ali. Até minha ficha cair, tipo, eu fiquei na adrenalina de resolver tudo, porque eu não queria que saísse feio. Eu queria que ela fosse enterrada com dignidade. Eu não queria que ninguém atrapalhasse, sabe? Eu queria dar um momento ali. O pessoal tocava nela, eu tirava a mão. Eu ficava tipo, não, não mexe, sabe? Porque eu queria que ela fosse com dignidade, sabe? Por tudo que ela já viveu, sofreu na vida, né? Ela merecia isso. E aí tem sido o processo, né? Hoje dói menos, eu consigo falar sem chorar rios, né? Dói menos, mas o Senhor está em todos eles, né? E aí, 10 dias depois, logo em seguida, foi meu aniversário. E quando eu entrei na sala, aquele dia que eu falei que eu vi ela, que eu senti que ela ia morrer, eu falei assim, ela vai morrer, mas não é hoje. Ela vai morrer depois do meu aniversário, porque ela não vai fazer isso comigo, nem na minha cabeça. Mal sabia que era naquele dia. E aí eu precisei de um tempo para mim e me conectar com Deus. Só que eu tinha duas opções. Eu estava crendo fielmente naquilo que o Senhor ia fazer, né? E acabou que não aconteceu do jeito que eu acreditava que ia ser, né? O Senhor ele fez muitas coisas durante o processo, mas tinha chegado o tempo dela partir. E eu tinha duas opções: me frustrar com Deus, né? Ou seguir firme com Ele, independente das situações. Eu escolhi seguir com Ele, porque se eu me frustrasse, né? Talvez eu não estaria aqui hoje contando esse testemunho, né? A minha mãe era tudo, né, comigo. Eu tenho algumas crisezinhas aí, né? Ainda você sabe, né? Meus líderes. Mas eu confio plenamente naquilo que o Senhor quer para minha vida,
sabe? Naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor pode fazer. E eu creio que é Ele que tem me sustentado todos esses dias, né? Dona Neide, ela faz falta demais. Tem aqui as fotos dela. Mas eu creio que enquanto ela estava aqui, ela fez o que poderia ser feito. O Senhor cuidou dela, cuidou de mim, ainda cuida de mim, do meu irmão, né? E independente, a mensagem que eu quero deixar aqui, independente, né? Se as coisas vão acontecer do jeito que você quer ou não, saiba que o Senhor está ali, sabe? Em todos os momentos, depois que ela se foi, começou a vir vários presentes, né? Como esse daqui. Vários presentes dela, ela foi... Dá pra ver que ela nunca, jamais será esquecida. Ela cumpriu o papel dela. E uma das coisas bem importantes é que a nossa família, assim, de tias, tios, primos, né? Era muito desunida, muita briga. E ela sempre gostou de casa, a família reunida. E ela sempre falava, para de brigar com fulano, para de brigar com ciclano. No velório dela, todos voltaram a se falar. Todo mundo que não se falava voltou a se falar. A família reuniu. Então, o legado que eu levo dela é ter a família unida, sabe? Por mais difícil que seja, ninguém é perfeito, todo mundo erra, né? Mas assim como a palavra de Deus fala, né? Que a gente deve perdoar, que a gente não deve guardar mágoa nem nada disso. É o legado que eu levo da minha mãe também, sabe? Independente do mal que você tenha feito pra mim, né? Eu serei como Jesus, estarei aqui, né? Por você. E esse é o legado que a dona Neide deixou com certeza. Com certeza é esse. Doidinha? Nossa, demais. Doidinha. Ela era demais. Mas se tinha uma coisa, era o coração dela, sabe? Então Jesus sempre O que esteve eu comigo. nunca vou esquecer dela falando é da fofoca. Eu fui visitar ela no hospital e ela falou: até aqui, vizinha, você vem pra fofocar mais a Evelyn? Vocês duas é muito fofoqueira. Aí eu falei: oxe, vizinha, eu vim aqui te ver. Você tá falando isso de mim? Aí ela: não, vocês vêm aqui fofocar, que eu sei. Ela era demais, ela era demais. Mas tá aí. Mas Deus se faz presente. E eu sinto muito forte em falar isso, de independente do que aconteça, sabe? Saiba que Deus está aí. Independente. Deus está ali em todos os lugares, todos os processos, né? Essa mensagem que eu gostaria de deixar com o testemunho da dona Neide. Que o Senhor, Ele te ouve, Ele te escuta, independente se não acontecer da forma que você quer. Porque eu queria muito, eu queria muito que ela fosse curada, que esse ano ela ia ser, a saúde dela ia ser restituída. Mas eu sabia que ela ia para os braços do Senhor. Mas o Senhor ali me segurou em todos os momentos. Né? Até o momento que ela foi, tinha gente ali comigo, sabe? Tipo, Deus de detalhes, assim, não dá pra colocar todos aqui, né? Porque senão ia ficar mais de 2 horas de live. Mas esses foram os principais. Amém. Amém. É o que eu tirei de lição também da Neide foi isso, né? Porque foi algo assim que quando a gente entrou nesse processo de agora ela tá em estado paliativo, eu acho que todo mundo se questionou, né? Porque parecia que a gente tinha certeza da cura, né? E aí é isso que você falou, tipo assim, é você saber suportar o não de Deus. Porque é tudo muito lindo quando Deus está ali fazendo conforme você quer, ou que você, numa outra situação, tipo, sei lá, trabalho, alguma outra coisa mais leve, você tomar um não, beleza, mas você tomar um não de alguém que você ama, que você tá correndo o risco de perder para sempre, não é fácil. E eu lembro que você sempre se manteve ali, tipo, firme, forte, acreditando. E aí, mesmo quando você viu que Deus te falou não, a sua fé ela não se abalou. Você continuou ali, persistindo em respostas com Deus. Mas você não chegou e falou, Deus não existe. Porque eu acreditava na cura. E aí, agora, como não foi curada, então Deus não existe. Você, em momento nenhum, falou isso ou se entregou, né, para essa situação. Sim. E eu lembro que quando aconteceu tudo, eu lembro que eu te abracei e eu senti a angústia que você estava sentindo, mas você não colocava para fora, porque de tanto que você precisava ser forte ali, né? E você que estava à frente para organizar velório, organizar a funerária e tudo mais. E aí eu falei, Evelyn, chora, sua mãe faleceu, chora. E você, mas não dá, porque Evelyn, chora, você precisa chorar, você precisa colocar para fora.
Então, tipo, ver e acompanhar isso de perto, como eu acompanhei, né? Eu tive o prazer de conhecer a sua mãe com saúde, ela ali zoando sempre a gente, né? O jeitinho dela, sabe? E depois viver esse processo de perto, pra mim, foi doloroso, porque parece que foi alguém da minha família, assim, quando aconteceu. Porque eu fiquei, cara, não é possível, né? E aí depois que passa assim os questionamentos com Deus, a gente entende os processos do porquê, aonde que era para isso agregar ou não, né? E a gente entende muita coisa. E com a Neide não foi diferente. E eu creio que agora ela tá num lugar muito melhor, né? Uhum. Não, e se você olhar, uma das coisas que me fez permanecer é olhar tudo que Deus já tinha feito antes, sabe? Quando a gente descobriu, ali já poderia ser o fim dela. Mas o Senhor ainda deu 1 ano e 2 meses pra gente poder aproveitar, desfrutar, aprender. Porque ali, quando a gente descobriu, já tava no ápice. Ela tava toda tomada, tinha câncer no corpo inteiro. Então, ela poderia morrer, tipo, 1 semana depois. 2 semanas depois, sabe? Tipo, poderia ser muito rápido. Mas o Senhor foi generoso em ainda dar 1 ano e 2 meses pra gente, sabe? Sim. Eita, calma aí. Mas que bem. Então não questionem a vontade de Deus. Eu questiono, sim, mas eu não desisto dele. Às vezes a gente não concorda. Eu brigo com Deus direto, tipo, Deus, por que você fez? Eu não falo por quê. Eu aprendi isso, né? Não por quê, mas pra quê? E eu lembro que eu atendi no médico, né? Mas se não for pra salvar ele, você não vai fazer. Eita! Perdão. Me empolguei, viu? Mas deu certo. Aí fica aqui, né? Caso lembranças. A fotinha dela. Sei que foi no hospital, ó. Sim. Tava com cabelo. A imagem voltou a ficar ruim, não dá pra ver muito bem. Ih, Jesus. Mas tá aí. Acho que foi porque Mas o é celular isso, caiu. gente. Permaneçam, né? Às vezes acontece algumas coisas que vai abalar a estrutura, mas lembrem-se que vocês estão firmados na Sim. rocha que é Cristo. Amém. Amém. Ele é sua Agradeço, base. assim, agradeço você ter aceitado, né, o convite de vir aqui e expor seu testemunho, porque para muita gente não é fácil falar, para muita gente também não é um assunto que quer tocar, mas você teve o coração aberto e eu creio que através desse testemunho, por mais que não terminou da forma como a nós queríamos, né, terminou da forma como Deus quis e deve ter edificado alguém de alguma maneira, de alguma forma. E agradeço também a todo mundo que assistiu aqui. Pelas minhas contas, a gente chegou a quase 40 telespectadores. Obrigada, gente. Foi muito bênção. Tem mais Obrigada a todo mundo. Tem mais. Tem mais. É igual o meu, né? Eu falo que meu testemunho ele tem tantas etapas. É vida financeira, é trabalho, é casamento, é faculdade, é tanta coisa. Sim. Mas nessas etapas aí, uma hora a gente compartilha uma outra parte do seu testemunho. Sim. Obrigada, gente, de coração. Agradeço todo mundo aí que comentou. Família, amigos, todos que estiveram presentes. Eu espero que vocês tenham sido edificados, né? Porque a mensagem que eu quero passar é isso, sabe? Que Jesus está ali, independente do que aconteça. Por mais difícil que seja, por mais, tipo, desesperador o momento, mas o Senhor, Ele está com vocês, Ele escuta vocês. Nem que Ele não responda da forma que vocês queiram, mas Ele está ali. Amém. É isso aí. Eu vou deixar salva essa live e aí eu vou fazer cortes dela depois, mas ela vai ficar salva. Então, quem quiser ver depois ou mandar o link para alguém, vai estar lá disponível, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Nós temos um canal no YouTube, é com esse mesmo nome. E curtir, compartilhar nossos vídeos lá para ajudar a engajar e aparecer mais testemunhos também, tá bom? E finalmente deu certo, né, essa live. Graças a Deus. Jesus amado. Tem o testemunho da Priscila, que ela ia falar, né? Da Priscila que fez o curso comigo. E aí deu esse delay todo aí. Mas vai ser um testemunho poderoso, eu creio, porque a prova que está sendo para esse testemunho sair. Mas vai dar certo.
Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Fiquem Obrigada. atentos aí até o próximo testemunho. Tchau, tchau. Obrigada, Evelyn. Tchau. Calma aí. Quer tirar um print? Tira um print. Deixa na tela, peraí, acho que é em cima. Tchau. Tchau.